gente foge da solidão quando tem medo dos próprios pensamentos. Seja muito bem-vindo ao Planeta Mulher. Hoje nós temos temas muito importantes. Por exemplo, você já se sentiu num ambiente onde todos e tudo parece estar contra si? Já se sentiu pressionado, perseguido, humilhado? E isso é muito mais comum do que você possa imaginar. E tem nome, é o mobbing. E não acaba. A pressão do desemprego tem muitas nuances. Perda de autoestima, crise de pânico e até quem ainda não perdeu o seu trabalho passa por graves problemas. A socióloga Tânia Ferreira está aqui comigo hoje. Oi, Tânia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Claudine. Ô, Tânia, diga pra gente então, qual é então esse conceito de mobbing? Isso é uma coisa nova? Não é novo. O mobbing trata-se efetivamente do assédio moral no trabalho e é definido como um comportamento abusivo de um agressor para com uma vítima. Pode ser uma palavra, um gesto, uma ação, uma atitude, sim, em que, pelo seu caráter repetitivo e duradouro, faz com que a vítima sinta repercussões ao seu nível físico e psicológico. E é claro que vai influenciar a qualidade do trabalho, a produtividade do trabalho e até as relações interpessoais dentro do próprio local de trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas que já vivem, especialmente em grandes empresas, já passou por isso. E a grande maioria, se calhar, nem sequer prestou atenção nesse termo, não é? Você acredita que hoje existe mais do que antigamente pela pressão que há em relação à produtividade nas empresas? Sim, as empresas querem ser cada vez mais competitivas, não é? E numa sociedade capitalista é normal que isso aconteça e que exista uma pressão muito forte sobre os colaboradores. Há também competição entre colegas para adquirir determinado local, não é? Determinada vaga, determinado posto, e nós estamos numa sociedade muito virada para o sucesso profissional. E por isso mesmo toda essa competição às vezes nem sempre é tão saudável como se desejaria e levam a situações de desgaste bastante físico e psicológico em algumas das pessoas que trabalham em determinadas organizações. Claro. Isso existe causas ou isso aparece simplesmente? Existem causas. Nós estamos a falar de colaboradores que se sentem ameaçados, por exemplo, com novos colegas que entram, não é? Que se sentem insegurança, sentem medos, se calhar esse vai ser mais competente do que eu, pode-me tirar algum protagonismo, pode-me tirar alguma oportunidade, ou então porque vem com ideias novas e eu se calhar não vou conseguir acompanhar e por isso mesmo criam-se essas situações. É um tema seríssimo, né? É um tema em que nós não pensamos no dia a dia e se calhar nós conseguimos em grandes momentos imaginar que a culpa é da gente. É um tema muito sério, é porque a vítima muitas vezes não se consegue perceber o que é que está a passar e responsabiliza-se muitas vezes por aquilo e às vezes não tem responsabilidade nenhuma, porque o perfil da vítima, na esmagadora maioria das vezes, são pessoas bastante responsáveis, não é? São pessoas bem educadas. Existe um perfil, são pessoas educadas, são pessoas com boas qualidades profissionais e morais. E geralmente são pessoas mais jovens, as que são mais recentes a entrar na organização, pessoas com menos de 30 anos, e isso porquê? São geralmente aquelas que entram com melhores habilitações académicas, são as que entram com novas ideias. Muito motivadas, com vontade de mudar o mundo, com vontade de aumentar produtividades e por isso mesmo muitas vezes criam algumas situações menos agradáveis para os outros colaboradores que começam a sentir medo, começam a sentir insegurança e por isso mesmo tentam humilhar esse recém-chegado ao local de trabalho. Nós estamos com um número de desemprego em Portugal que atingiu 18%. Esse é um número alarmante, né? E as pessoas todas vivem hoje numa grande pressão. Acha que esse conflito do medo do desemprego pode levar as pessoas a se tornarem vítimas e, pior, além de se tornarem vítimas, aceitarem essa situação? As pessoas resignam-se mais facilmente a condições de trabalho precárias, não é? E queria só acrescentar também que outra vítima é aquela também que às vezes está na instituição há mais de 10 anos, que está na empresa há mais de 10 anos. E então é uma forma da empresa também se conseguir livrar daquele colaborador. Ou seja, é muito mais fácil e abonatório para a organização, para a entidade patronal que o funcionário saia por sua iniciativa própria, não é? Porque isso implica menos
menos gastos, menos custos para a própria organização e por isso mesmo cria-se pressões. E as pressões são ferozes. São, por exemplo, tirar condições de trabalho, ou seja, chegas ao teu gabinete e não tens computador, ou então a partir de agora começas a trabalhar naquele gabinete de fundo que é muito apertadinho e não tens janela e não consegues privar com os teus colegas, é evitar o contacto visual e o contacto verbal. Portanto, a pessoa entra numa caixa, né? A pessoa entra numa caixa. São situações de desgaste muito grandes. É estar constantemente a dar novas funções, não dar as diretrizes reais e necessárias para que a tarefa seja feita de forma bem-sucedida. Portanto, é criar realmente condições em que a pessoa se sente bastante melindrada, bastante pressionada. E confusa. E confusa. E muito confusa, sem saber para onde vai, qual é o caminho que deve seguir. Sem saber para onde vai. Será que está tudo contra mim ou será que eu realmente é que estou a falhar? E depois chega também um grau de humilhação, porque além dela não saber o que vai fazer, estar desorientada, ela tem sempre aquela sensação de que aqui não gostam de mim. Nesses ambientes tem também manipulação entre essa pessoa que é o agressor com os outros colegas. Sim. Se a gente falar em estilos comportamentais aqui, a assertividade não é um deles. Pois é. Temos presentemente a agressividade, porque há a crítica injusta e recorrente, não é? Não há críticas construtivas, são críticas destrutivas. Claro. Temos também o falar alto, temos o interromper constantemente a vítima quando ela está a querer decretar a sua ideia ou a querer de alguma forma justificar alguma ação. E temos, claro, um campo muito vasto da manipulação. Não é o diz que disse, não é através de alguns subterfúgios levar a vítima a fazer determinado tipo de situações. Portanto, é um campo muito minado e muito fértil para que a pessoa se sinta depois em situações bastante desagradáveis. E depois tem uma situação também, leva essas pessoas a terem cada vez menos autoestima. E você acha que isso pode levar as pessoas até mesmo a pedirem demissões e tudo? Leva. Em última instância pode levar, efetivamente. E muitas vezes a intenção é mesmo essa. E passam por pressões bastante fortes. Constante alteração dos horários de entrada e de saída, não é? Às vezes até vou dar uma tarefa que eu sei que não vai conseguir realizar, ou então vou dar aquelas tarefas extremamente fáceis e a pessoa fica desmotivada. Portanto, é criar situações para que a pessoa diga eu prefiro sair daqui do que viver neste inferno, não é? E é uma realidade triste, mas que infelizmente penso que algumas pessoas que nos vão ouvir vão reconhecer, vão perceber e vão perceber que já passaram por isso ou que podem estar efetivamente a passar por isso. Nesse momento entra uma palavra que é muito interessante, que nós já até falamos no tema na semana passada no programa, que é a intolerância, não é? Aquela pessoa passa a ser, o agressor passa a ser completamente intolerante com aquela pessoa que está sendo a vítima. Sim, está, mais uma vez, como nós falamos na semana anterior, está associado ao preconceito. É porque ele tem mania que é esperto, porque agora, lá porque tem uma licenciatura, ou porque vem cheio de ideias, ou porque se fez de determinada maneira, e eu, com este preconceito, não é? Já estou a afastar, sem dar a real oportunidade de conhecer o potencial da outra pessoa. Já estou a tirá-la da minha vida e já estou a remetê-la para um sucesso. Claro, tirando as oportunidades da pessoa. Esse assunto, desde que começamos a falar, me deixou muito assustada. Mas isso não é só um assunto que termina aqui. O que mais que pode acontecer? Eu percebi que eu estou sendo vítima de mobbing. O que é que eu posso fazer? Existe alguma providência que eu posso tomar, recorrer a um chefe? Geralmente isso também vem exatamente do chefe ou da diretoria? Pois pode. Nós sabemos que pode ser, o mobbing pode ser horizontal, ou seja, entre colegas, pode ser vertical descendente do empregador para o colaborador e pode ser também ascendente, do colaborador para o empregador. Acredito que essa deve ser mais difícil. Essa é mais difícil, mas acontece, porque imaginemos que sou jovem e vou agora comandar uma equipa de pessoas que já estão numa empresa há determinado número de anos, não é assim tão incomum. Não é assim tão incomum. Percebe-se que é muito difícil, algumas pessoas já estão na instituição há muito tempo, vem agora este jovem aqui mandar, é difícil e às vezes unem-se esforços poderosos contra aquela nova chefia. Entendi. Não é? Agora, o que é que se pode fazer? O que eu acho que é necessário fazer realmente é a pessoa analisar friamente a situação. E aqui eu vou aplicar uma frase de José Saramago que eu acho que é fantástica. É preciso
nós sairmos da ilha para vermos efetivamente a ilha. Ou seja, vamos sair de nós próprios, vamos fazer uma introspeção rigorosa e vamos perceber o que é que está a acontecer. E quando nós nos apercebemos que efetivamente eu não sou responsável por isso tudo que está a acontecer comigo, é muito mais fácil eu começar a trabalhar mais uma vez na minha autoestima e na minha autoconfiança. A gente amadurece, enxerga como resolver aquele problema. Exatamente, a gente consegue perceber, afinal, o problema aqui não sou eu, não é? E claro, depois muitas vezes tem que se encontrar aquelas estratégias de coping, não é? Que cada um individualmente encontra a melhor forma de fazer face a situações problemáticas dessas. A Tânia já participou, já vivenciou alguma coisa nesse sentido? Eu já... Com colegas? Já conheço situação, até bastante recente, de uma colega de trabalho que infelizmente o seu marido foi vítima de uma situação dessas e que tem repercussões não só para a vítima, como tem para a família. Para a Era família aí que eu queria chegar. toda, Exatamente. Porque até quem está do lado, não é? O companheiro de trabalho também começa a ver aquela situação e começa a sentir. É todo o ambiente que é estragado ali. Porque nós estamos a falar de consequências com não só a ansiedade, não só a falta de sono, mas estamos a falar em depressão, não é? E a depressão é muito difícil de ultrapassar e a depressão alastra-se efetivamente para todos os elementos da família. E nós, por muito que queiramos ter situações de empatia para quem está a passar por um processo de depressão, nunca conseguimos chegar a um nível de ansiedade, não é? Nunca conseguimos perceber verdadeiramente o que é que aquela pessoa está a sentir. E agora, eu acho que é muito importante se a pessoa sente que está diferente, sabe que está numa situação de depressão, que não tenha preconceito em recorrer a um médico, a recorrer a uma ajuda adicional, porque nós sabemos que o nosso organismo tem aqui produções químicas, não é? E se eu precisar de alguma coisa química para estabelecer o meu nível químico, também o devo fazer, não é? A produção, até por um dado que eu fiquei impressionada, o medo de perder o emprego é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo. Inclusive, aumenta muito o índice de causas de pessoas a terem problemas cardíacos, infartos e problemas cardíacos. Ou seja, isso leva mesmo a consequências quase que trágicas. Olha, curiosamente, Claudine, o estresse e a ansiedade associada a perder um emprego estão a níveis equiparados a situações de divórcio, a situações de perda de um familiar e até situações de iminência de ir para a cadeia. Portanto, para se perceber o quanto isso é sério. Os níveis sérios de ansiedade. E depois também aqui pode levar também a um esgotamento tão grave que nós chamamos de burnout. E o burnout é quando nós chegamos a uma frustração, um ponto de frustração tão elevado que o nosso comportamento é irracional. E podemos fazer alguma coisa que seja extremamente prejudicial para mim e para um outro. Portanto, estamos a falar mesmo de situações que têm que ser vigiadas e que têm que ser atendidas. E por isso acho que esse tema vem muito a propósito daquilo que se falou a semana passada. Muito a propósito do que se falou a semana passada. E as pessoas têm que ter realmente um coração aberto, têm que ter uma tolerância, não é? E têm que aceitar, e têm que perceber, e têm que ver efetivamente as coisas como é que são. Quer seja em que papel esteja dentro da organização. Tânia, eu adorei esse assunto. Espero que volte outras vezes, porque temos ainda que aumentar esse assunto, falar mais sobre ele. E até o próximo programa. Muito obrigada, Claudine. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Todos os pais vivem um eterno conflito. O que é mais importante para os seus filhos? Que sejam saudáveis, estudiosos ou bem-sucedidos. Mas e a felicidade? Onde é que se aprende? Como se ensina? Olha, infelizmente não há fórmulas, mas sim alguns conselhos, alguns passos que podem facilitar e entender melhor esse processo. Ana Coutinho é educadora e veio falar conosco sobre educar para a felicidade. Oi, Ana. Olá, como vai? Claudine. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ana, então, já vamos logo na primeira pergunta. Eu acho que é o mais importante que todo mundo quer saber, não é? Como é que a gente pode fazer para as crianças estarem mais felizes? Primeiro de tudo, como tu disseste, não há receitas. E realmente eu não posso definir um formulário, não posso definir de que forma é que eu vou realmente aí chegar. Exatamente. Mas quando eu trabalho com crianças e sendo eu professora, quero, acima de tudo, que eles se sintam bem e para isso eu também tenho que estar atenta. Tenho que estar atenta a cada reação dele que eles vão tendo no dia-a-dia.
E isso já é muito importante. Exatamente. A atenção nas crianças. Para perceber como é que eles estão a reagir ao que eu estou a dizer, ao que eles estão a fazer. Porque aprender não é fácil. Não. Mas quando aprendemos e percebemos que aprendemos, isso já é uma forma de nos sentirmos felizes também. Mas eu tenho que valorizar essa situação. Então o meu papel como professor é também isso, levá-los a aprender a valorizar a aprendizagem. Porque é que isto é importante para mim? E então daí, depois a minha atitude na sala de aula também com eles. Há horas em que eu tenho que os chamar a atenção, mas essa chamada de atenção muitas vezes também vai levar a uma tomada de atitude, sim, da parte deles, que os ajudará depois a aprender melhor e a sentirem-se bem. Sentirem-se mais fortes e mais confiantes. Mais confiantes, exatamente. Você acredita, eu como mãe eu sinto, muitas vezes os meus filhos gostam de que eu esteja atenta a eles. E eu percebo que às vezes eles fazem até para me desafiar. Você acha que na escola é a mesma coisa? Sim. É? Sim, eu acho que... Eles precisam mesmo desse cuidado que a gente tem por eles, essa atenção especial às vezes? Eu acho que sim, primeiro porque também são crianças. Estão ainda em fase de crescimento, de aprendizagem, e se eles sentirem que nós não estamos com eles, também eles próprios não se vão interessar em se esforçar e fazer a sua parte. Claro. Que eles também são responsabilizados, não é? À sua medida. Exatamente. Aliás, cada vez mais novos. Exatamente. Cada vez mais novos. Hoje nós vivemos num mundo de muito estresse, não é? As crianças desde bebê já saem de casa e já vão para os colégios e depois a mãe vai trabalhar. Acha que esse estresse também influencia os bebês? Eles também sentem isso? Bebês ou crianças desde novos? Vão sentir sempre. Sim. Nós passamos isso naturalmente. Não é? Agora, cabe a nós também gerir aquilo que nós sentimos, o nosso medo, a nossa ansiedade de realmente, será que ao deixá-lo lá eu vou estar a perder alguma coisa, ele vai estar a sentir este afastamento, mas ao mesmo tempo eles também estão a entrar na sociedade, estão a aprender a viver em sociedade. Portanto, a sociedade é isso neste momento. E ao mesmo tempo que eles sentem também o estresse, se a gente sentir esse estresse e passar para ele, é duplamente? Concorda com isso? Ele já tem o estresse. Já vive também o deles. Mas a mãe geralmente... Eu sou super estressada, eu estou sempre preocupada se meus filhos estão bem, se não estão. Acha que isso pode ser um duplo estresse para as crianças? Porque eles se preocupam, além do problema deles, e também porque a mãe está preocupada. Eu acho que eles vão sentir de outra maneira. É a minha opinião. Sim. Porque enquanto se é criança, não se olha para a mãe como uma pessoa que nos está a passar essa insegurança à partida. É a minha opinião, e mesmo como professora. Sim. Portanto, eles têm alguém que é um modelo, têm alguém que tem que ter a sua segurança também. E talvez eles não vejam tanto assim, mas aquilo que sentirão terá algum reflexo, mas de outra forma. Talvez a consciência deles não seja de que nós estamos com esse stress, mas depende da forma como cada um de nós depois transmite isso. Até porque cada um expressa o estresse de uma forma diferente. Umas ficam nervosas, outras afastam e tudo. Outras até conseguem passar a ideia de que está tudo muito bem e que é para que eles também se sintam bem, não é? Mas cada um de nós vai aprendendo a gerir depois esses... Claro. Você, na escola, já começou a falar um pouco que o principal é perceber. Perceber o que aquela criança tem ali, qualquer situação. Se elas estão felizes, se estão sendo amigas das outras e tudo. E se você detectou isso, onde é que você atua? Como é que você faz? Chama essa criança a conversar? Tem mais atenção com ela? O que você faz? Tudo depende da situação. Sim. Há momentos que é importante pegar na criança, sem dúvida, e falar a sós. Porque há coisas que a gente não diz quando está em grupo. Sim. Também não o diz até a sós, mas não diz em grupo, e então se eu for capaz realmente de chegar à criança, de falar com ela, e ela vai dizer aquilo que está a sentir. Claro. E às vezes não tem nada a ver com a escola, e aí muitas vezes as dificuldades não têm nada a ver com a escola, mas a minha parte é ser compreensiva. Sim. E mostrar, olha, as coisas estão difíceis por alguma razão na tua vida, mas neste momento estás na escola, estás connosco e vamos fazer os possíveis porque tu precisas também da escola, de aprender. E passar-lhe
Sim. Até porque aprender a ultrapassar também é muito importante. Exatamente. Não Era é? isso que eu ia querer. Portanto, porque no dia a dia a gente passa por momentos difíceis, todos os dias, em casa, na rua, e nem por isso a gente vai desistir daquilo que está a fazer, não é? E aí está uma aprendizagem. Não é porque eu estou mal que eu vou desistir do resto que está a acontecer. E enquanto crianças, o que é que temos realmente? A família, mas temos a escola. Claro. E ali a gente também vai já pôr muito da nossa força que temos ou não para ultrapassar. Nas minhas pesquisas, eu achei algo que foi muito interessante, que foi... temos a capacidade de ser um pouco mais felizes a cada dia, a partir do momento que a gente começa a superar tudo. Você concorda com isso, Ana? Sim, todos Desde os dias. muito criança. Sim, exatamente. E se nos for passada essa ideia de que as coisas se resolvem, Sim. não é o fim do mundo, como a gente costuma, porque muitas vezes em criança tudo o que acontece parece que é elevado, grande, não é? E então ir mostrando que as coisas têm solução e que muitas vezes é preciso esforço, não temos logo, que é a parte mais difícil. As coisas não acontecem logo, mas se a gente perceber que as coisas se vão resolver e quando temos a solução, então melhor ainda, não é? Sim. E eles vão aprendendo, vão gerindo isso desde o princípio. E cá está a nossa atitude de adultos, não é? Para lhes mostrar isso, porque... É gerir a frustração também. A frustração. Nietzsche fala que quando a gente cria-se muita expectativa sobre uma coisa, vamos ser sempre infelizes. Às vezes eu concordo com isso, mas nem sempre, porque eu sou muito sonhadora. Criar, e você? E a Ana? Acredita que a gente deve esperar menos e com o que vier a gente está feliz? Ou você acha que não, que temos que sonhar muito? Bem, eu tenho uma forma de pensar sobre isso. Eu tenho os meus objetivos. Eu tenho as coisas que eu quero fazer, chegar, mas também tenho consciência que ao longo do meu percurso, e ainda tenho uns bons anos pela frente, vamos encontrando outras coisas que me vão ajudar a perceber melhor até aquilo que eu quero. Sim. E muitas vezes o caminho surge de outra forma. Sim. E eu sou capaz de perceber e que afinal de outra forma eu também sou feliz. Sem necessariamente abdicar daquilo que eu gosto. Agora, Gostei. que há momentos de espera, Gostei. Eu acho que nós já temos 4 definições. A primeira é perceber a criança. Se a gente percebe que a criança tem qualquer situação, a gente precisa estar mais atenta a ela, que já é a segunda. Claro. Depois é gerir esse conflito e gerir as perdas. Exatamente. E depois essa que você acabou de dizer, é esperar. Eu acho que nós já temos 4 bons conceitos, boas dicas sobre educar para a felicidade. Quer complementar mais alguma coisa, Ana? Sobre educar para a felicidade. Você tem uma bebê. Você já está pensando nisso, educar Claro a Violeta para a felicidade? Eu sempre pensei enquanto professora, porque é uma responsabilidade grande, porque não são os meus filhos. Sim. Mas penso agora, obviamente, como mãe. Sim. Em tudo, nos meus dias, que nós... Quando olhamos para um bebê, ao princípio, a gente está a tentar, será que eu estou a fazer as coisas corretamente? Será que eu estou a fazer alguma coisa que a vai deixar já marcada de alguma forma? Eu acho que todos nós vivemos isso. Eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, também tento pensar que a vida não é perfeita, ninguém é perfeito. Temos que ter consciência dos limites. Claro. Porque também não me vou descontrolar nesse sentido para saber até que ponto é que aquilo que eu fiz tem que ser corrigido ou não. E então, quando olho para a minha filha, eu quero que ela seja feliz, quero que ela cresça confiante, quero que ela tenha consciência, como já falamos, que a frustração vai existir. Mas ela tem que superar. Tem que superar. Agora, eu também estou cá para amparar no que eu achar que é importante e se calhar quando for necessário que ela própria se desenrasque, porque aí também está a aprendizagem. Agora, qual é a medida disso tudo? Nós vamos vendo no dia a dia, É só no dia a dia. E descobrindo. Não tem. A vida é uma caixinha de surpresas. Quanto a isso, não há dúvida, não é? Mas existe uma questão que eu acho que era impossível a gente terminar essa entrevista sem falar, que é a questão da pressão em que nós vivemos hoje. Como é que você lida com isso? As mulheres, especialmente, são muito pressionadas a estar bem. Isso é também uma autopressão. Muitas vezes nós é que criamos isso. Estar bem fisicamente, estar preocupados com os filhos e bem profissionalmente. Isso tudo eu acho que leva as mulheres a ter uma culpa. O que você diz disso? É difícil lidar com o dia-a-dia e chegamos a casa e vai tudo em casa que nós... Pomos tudo cá para fora, não é? Exatamente. Em casa que nós
desabafamos e quem está em casa leva muitas vezes com muito mais força aquilo que sentimos. Mas se calhar aquilo que eu vou tentar passar à minha filha é que a vida nos obriga realmente a superar e quando a nossa família também vai ser o nosso amparo. Sim. E os filhos também são o nosso amparo, não é? E fazem parte da nossa família e portanto vão fazer parte desses problemas todos. E se realmente a gente aprender a lidar com a frustração, com o stress, com todas as situações que mexem connosco e que nos levam muitas vezes a cair e obrigam-nos a levantar de novo. Claro. E eles vivem isso. Mas vivem connosco e vão ver como nós também vamos olhar para a frente e superar esses momentos. Claro. Só para concluir, isso tudo que nós falamos, eu acho que existe uma síntese, é encarar o assunto, não é? Cada pequeno problema é encarar aquilo que está ali incomodando, está na nossa vida. A partir do momento que a gente encara a situação, a gente procura qualquer outras saídas. Exatamente. Não focar só no problema, porque os problemas existem, mas saber procurar soluções. É um erro comum, a gente focar muito no problema, exatamente, né? E depois a gente cai num outro ciclo, que é de sofrimento. E porque sou eu. Exatamente. Agora que eu estava tão bem, que são aqueles pensamentos, não é? Mas a gente tem que agarrar, porque a nossa força está exatamente na procura das soluções. Claro. Não é? E temos dias difíceis, mas há que vivemos também para sentirmos bem depois, no fim do... Claro, e sermos felizes, todos, exatamente. Não é? Ana, quer fazer as suas considerações? Já estamos chegando no final da entrevista. Sinto que isto é um assunto que precisa realmente de mais tempo. De muito tempo. E que é conversado sempre. Claro. Acho que devia ser falado todo e que nunca deixa de estar na moda, entre aspas, não é? Porque é a nossa vida. Porque é a nossa vida. Agora, também ao mesmo tempo é um assunto que a forma como se fala nele poderá ir mudando, porque as coisas mudam, porque a sociedade muda e constantemente. Sim. Não é? E aquilo que nos faz feliz, se calhar, não é aquilo que nos fará feliz amanhã. E às vezes não nos agarrarmos só. Também era aquilo que eu estava a dizer. Eu acredito no que eu quero fazer, mas não tenho que me agarrar que as coisas têm que ser daquela forma. E não é porque eu não consegui agora que eu também não aprendi. E às tantas eu vou realmente encontrar o meu caminho no outro dia, na hora certa. É isso mesmo. No momento certo. No outro dia, na hora certa, eu quero que você volte aqui no programa. Tá bom. Tá combinado? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, Ana. Até já. Um passo para lá, outro passo para cá. O corpo não para, o ritmo é quente, a disposição aumenta e as calorias vão-se embora. Zumba é a nova mania dos ginásios. Eu tenho aqui comigo ao meu lado Mariana Ferreira, que é só energia. Eu já fui nessa aula, Mariana, e aquilo é muito bom. Então, olá, Claudine. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Planeta Mulher. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que você está aqui conosco, não é? É a primeira vez. E é um assunto, assim, que é muito interessante para as mulheres. Exatamente. Não é? Perde muita caloria? Sim, sim. Para além das calorias, é tudo o resto que engloba o Zumba, que é a alegria, tudo, não só fisicamente e esteticamente, mas também o psicológico. Trabalha muito essa parte. Uma aula de Zumba nunca é só dança, não é? Tem gritos. Como é que é feito aqui? Exatamente. Antes de mais, o Zumba é uma aula de fitness dançada. Sim. Ou seja, é inspirada em ritmos latinos e internacionais. A maior parte da música é latina, desde salsa, merengue, a cúmbia, e os outros ritmos são internacionais, são desde folclore russo, hip-hop, ou seja, mostra também um bocado a cultura de todos os países. Aqui em Portugal ainda não está tão desenvolvido quanto nos outros países, mas eu acredito que... Mas já tem ouvido falar bastante da Zumba? Sim, sim. Toda a gente sabe um bocadinho, já ouviu falar de Zumba, pelo menos todas as pessoas que eu falo, toda a gente diz: ah, sim, já ouvi falar de Zumba, mesmo que não tenha experimentado. Está na moda e tudo que está na moda fala-se e ouve-se. Portanto, é mesmo... Mas eu tenho a impressão que o Zumba é algo que vicia um pouco, não é? Sim. A pessoa vai ali naquela aula e depois tem sempre aquela vontade de voltar. Exatamente, é uma aula que cativa, porque mesmo lá no ginásio, uma coisa que eu noto é, mesmo até os envergonhados, o Zumba chama a atenção de toda a gente. É libertador. As pessoas vão lá, espreitam a aula, ficam a ver
E mesmo que não entrem, não experimentem, elas dizem, o Zumba é um espetáculo. E eu pergunto, então porquê que não faz? Não, isso não é para mim, mas eu gosto muito de ver. Ou seja, cativa e uma pessoa que vai ver um bocado uma aula, fixa e quando dá por si já viu a aula toda. Exatamente. E depois mesmo até aquelas pessoas que querem experimentar, ficam porque é uma aula que envolve, é uma aula que a nível social e tudo, há uma grande envolvência, porque há saltos, há animação, a música, a alegria, o gritar, é uma sensação de liberdade e ao mesmo tempo estamos a fazer exercício de uma forma disfarçada, porque não olhamos para o tempo, não olhamos para as horas a passar, não sentimos aquela necessidade de estamos aqui porque... Não parece obrigação. Exatamente, porque quer perder gordura e porque... Não, o Zumba é uma cultura, acaba por ser um estilo de vida. E, por exemplo, eu vou para as aulas de Zumba, eu vou de cabelo solto, vou com pulseiras, vou com roupas, porque eu, acima de toda a gente, eu quero passar a imagem de que podemos ir para lá e não temos de ser com o cabelo amarradinho e tudo muito certinho, muito direitinho. Aliás, mesmo a nível técnico tudo, eu não sou sequer exigente. Sim. O que eu tento passar é que a pessoa se divirta, que a pessoa se liberte e ao mesmo tempo consigamos libertar calorias e ter aquele objetivo, principalmente as mulheres são muito preocupadas com as calorias todo. E sempre a contar quantas calorias é que perderam ou não. Mas não é uma aula que me pareça que cansa e gasta caloria, mas não é uma aula que a gente saia toda dolorida, né? É assim, depende da intensidade que as pessoas põem à aula. Sim. Por isso é que o Zumba, a primeira impressão, se calhar que uma pessoa faz Zumba, gosta, adora, mas diz, isto é um bocado difícil. Os passos são fáceis e os passos acabam por se repetir, mesmo que as coreografias mudem, há uns passos básicos que se mantêm. E a coreografia repete aula para aula. O que acontece, a primeira aula que fazemos, nós notamos uma diferença enorme da primeira para a segunda aula. Porque já sabemos que naquela parte da música vai dar aquilo e já sabemos que vamos fazer aquele passo. Ou seja, a nível de intensidade, conseguimos obter uma intensidade maior quanto mais conhecemos a coreografia. E depois conhecemos a música e passamos a aula toda a cantar. E depois cantamos tanto que já estamos afogantes e já super cansadas. Portanto, quanto mais conhecerem a coreografia, quanto mais estiverem dentro da modalidade e isso tudo, acaba por ser impossível sair, impossível esquecer e viver sem o Zumba. É mesmo uma necessidade, acaba por ser um vício e é um vício bom. É um vício bom. A Mariana me falou uma coisa que eu gostei muito e nunca mais me saiu da cabeça, que para que você perca peso, para que você perca caloria, numa escala de 1 a 10 você tem que cansar 8, não é? Tem que fazer um esforço 8. O Zumba é qual? Exatamente, é uma escala subjetiva em que a pessoa faz uma avaliação a si própria. Sim. Em que eu costumo dizer, mesmo quando faço as avaliações lá no ginásio, costumo dizer uma pessoa que quer muito perder gordura e até faz exercício durante 1 hora, diz que caminha todos os dias. O problema é que a pessoa não sai da sua zona de conforto, não sai daquela zona em que nós estamos confortáveis e nem estamos assim muito desgastados. Tudo que seja aulas de grupo, não só o Zumba como outras aulas, faz-nos sair dessa zona de conforto, ir até aos 6, 8, que é a zona ideal quando o nosso objetivo é perder gordura. Sim. Uma escala subjetiva em que a pessoa se avalia e diz, sim, agora já estou cansada, já me sinto a suar, já estou... E a nível emocional, nós numa aula de grupo, tanto no Zumba como noutra aula, nós conseguimos mais facilmente chegar a esse patamar. Porque não estamos preocupados em estar sozinhos a fazer um exercício, ou, por exemplo, estar numa passadeira a caminhar e pensar, ainda faltam 10 minutos e isso tudo. E aí, numa aula, nós esquecemos isso tudo, principalmente no Zumba. Não há tantas regras. Exatamente. Nós envolvemos-nos de uma maneira que quando darmos por nós, a aula já passou e nós estamos, fogo, suei tanto, como é que é possível? Hoje a professora queria nos matar. E é mesmo essa a professora sensação. queria nos matar. Exatamente, eu ouço muitas vezes isso, a professora quer nos matar hoje. Eu ouço muitas vezes isso e às vezes eu faço exatamente a mesma aula, mas a pessoa vem com outra disposição e a mesma aula tem outra envolvência. Há dias em que as pessoas parece que só não sobem as paredes porque não podem. E nessas aulas, então, elas saem completamente de rastro e dizem, hoje a professora matou-nos. Mas não fui eu, foram elas. Foram elas. A parte emocional mexe muito Influencia com muito. O exercício, aquilo que nós damos. A Mariana trabalha em qual ginásio? No Dream Fit, aqui na Ilha Terceira. Que mais que tem lá? Quais outras atividades? Sim, o Dream Fit trabalha também com outra marca, sem ser o Zumba, que é a Les Mills. Temos
o Body Combat, o Body Pump e o RPM, que é nas bicicletas. O Body Combat é uma aula de fitness inspirada em artes marciais e o Body Pump é mais uma aula mais muscular. Normalmente usamos barras, pesos e isso tudo. É uma localizada, mas mais avançada. Mais criativa, exatamente, pode ser assim. E são as aulas mais procuradas. Tem bastante diversidade, não tem desculpa para não ir para o ginásio. Não, exatamente, e é isso que eu costumo dizer. O fitness tem tanta oferta, tantas coisas diferentes, desde de modalidades de combate, desde aulas de fitness, de dança, tudo. Portanto, às vezes as pessoas têm que procurar uma coisa que gostem de fazer e não ir para o ginásio com aquele objetivo de que vou para perder peso, vou porque o médico mandou, vou porque tem que ser. Eu acho que é quase impossível não arranjar uma modalidade ou alguma coisa, seja a nível de exercício, que não se goste de fazer. Eu acho que, acima de tudo, por muito que nós tenhamos que o aconselhável seja fazer um trabalho variado, desde musculação até trabalho cardiovascular, acho que nós, acima de tudo, devemos procurar algo que gostemos de fazer. E por isso é que eu aconselho qualquer pessoa a ir lá ao ginásio, experimentar uma aula, porque a variedade, tanta variedade de aulas que têm homens, aulas que têm mulheres, aulas que têm mais mulheres, aulas que têm mais homens. Ou seja, mas eu tenho a certeza que vão encontrar alguma que vai prender a atenção e que vão gostar. E a partir daí vão ter um motivo ótimo para ir ao ginásio. E sem ser aquele de, tem que ser, não. Hoje é aula de zumba, espetacular, hoje vou à aula de zumba. E depois há pessoas que até acabam por ficar e fazer outras aulas e isso tudo. Existe um mito. A pessoa, quando vai lá em casa, vou ao ginásio e volta então toda quebrada, porque já fazia tempo que não fazia nenhum tipo de exercícios físicos. Ainda com o corpo dolorido, ela tem que ir para a aula de novo ou ela espera se recuperar e volta para as aulas? O que é o ideal? Assim, muitas vezes é normal e isso é um bom sinal. É sinal que o nosso corpo cria uma adaptação. Ou seja, nós no nosso dia-a-dia, a fazer a cama, o jantar, a varrer o chão, não ficamos com dores musculares. Isso quer dizer que o nosso corpo está habituado a esse tipo de tarefas. O que acontece com o exercício, quando fazemos exercício, é que, lá está, saímos da nossa zona de conforto e o corpo é ressente. É assim, no dia a seguir podemos fazer exercício na minha opinião, acho que até é melhor porque, agora, se é dores intensas e tudo, também pode-se moderar o tipo de exercício que fez. Por exemplo, se foi uma certa aula que ficámos com aquelas dores musculares, se calhar fazer uma aula mais soft, mas nunca usar a desculpa de que se tem dores musculares para não ir ao ginásio, porque depois tudo serve de desculpa. Exatamente, e depois também desmotiva, porque fica 2, 3, 4 dias sem ir e já não volta. E se deixa ir 2, 3, 4 dias, quando volta a ter dores musculares. As dores novamente. Porque não acaba por ser um trabalho progressivo e gradual. Sim. Exercícios físicos não precisa, já estamos todos cansados de dizer que é muito importante para a saúde, mas especificamente para as mulheres. Assim, para as mulheres, o exercício físico é importante desde as crianças até ao idoso. Para as mulheres acaba por ser mais importante ainda porque nós mulheres, mais facilmente a nossa autoestima vai abaixo. Por qualquer motivo, nós ficamos mais sensibilizadas e isso tudo. O exercício físico, o zumba, tudo aumenta a autoestima da mulher. Uma mulher que tem uma autoestima elevada... conquista o mundo, né? Exatamente. E para já falar em casos extremos, as mulheres com pouca autoestima são as que sofrem de depressões, são as que sofrem, por exemplo, de agressividade, de violência doméstica, isso tudo. Portanto, é uma forma de ir ao ginásio, sair de casa, de ganhar uma autoestima maior. Para a mulher, isso é ótimo, porque nós às vezes estamos tão preocupadas com a família, com a casa, que tem que jantar pronto a horas, e às vezes esquecemos um pouco de nós, daquilo que nós gostamos. E se nós conseguirmos pôr na nossa agenda, nem que seja 3 dias por semana, 1 hora para ir ao ginásio, isso tudo, nós sabemos que aquela hora é nossa. Não é de mais ninguém, vamos fazer aquela hora por nós, a pensar em nós e o que nós gostamos. E só isso é ótimo, acaba por ser um escape, acabamos por desgastar as nossas energias, os nossos stresses lá e não em casa. Porque às vezes, quando estamos até descarregar as raivas e tudo, exatamente, né? quando estamos estressados, normalmente descarregamos sempre nas pessoas mais próximas. Uma pessoa ir ao ginásio e fazer uma atividade que goste e que tenha gosto daquilo, uma pessoa vai, liberta-se e depois vem para casa sorridente e super feliz e depois parece, é como eu, quando não faço exercício eu fico irritada. Acaba por ser uma coisa que se entranha e não sai. E não sai.
Muito bem, Mariana, muito obrigada por ter vindo. Até a próxima. Espero que volte outras vezes aqui no programa e nós vamos falar sobre outras modalidades, com certeza. Tá bem. Obrigada. Muito obrigada. Até o próximo Planeta Mulher.